Salve galera, aqui quem fala é o Alexandre do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Pessoas violentas, ninguém quer estar próximo. Você tem que mostrar o que é você lutando. Então, assim, esse foi o meu grande problema com ele. Mas, pessoal, acho que o problema pessoal, acho que ele tem comigo. Eu não tenho nada com ele. Cara, eu quero que ele viva em paz. Eu acho que ele é um homem com 60 anos que vive de uma história inventada. Quem foi o Hugo? O Hugo foi um cara que lutou com Vin Diesel no Japão. Não. O cara lutou com o Mark Kerr. Ele era goleiro. Não, cara, não. Ele era goleiro, não te dizer mais. Aí não, meu irmão. Botar a cara com o Mark Kerr naquela época, cacareco. Por mais que você esteja bolado na Não birra, tô, não. É pra poucos, irmão. Não, cara, eu vou te falar. Mas dá seu ponto de vista, Tinha que ter bota a cara ali e fica ali lutando. Se jogou algumas vezes, aquilo foi vergonhoso. Aquilo sim. Pras cordas? Se jogando. Foi fugindo. Cara... E lutou com o Rickson 2 vezes também, era a pica então, da época. Deixa eu te contar a história do Rickson. Essa o Carlos Bonancella falava na íntegra. Ele não tinha vergonha de falar. E falava. Cara, com as duas vezes, a primeira, o Hugo tomou desvantagem, sim. Acabou o Rickson montado nele. A segunda, ele tomou desvantagem e pediu para parar. Pediu para parar. O Rickson acabou montado nele. Então, assim, quem fez o Hugo? Rickson Gracie. Porque, Alexandre, olha só, perder e ganhar, cara, tá no jogo. É isso aí. Tá no jogo. Eu já perdi pra caramba. E já ganhei muito. Então, assim, tá no jogo. O que não pode, nós somos atletas, somos profissionais. Eu não posso chegar aqui e falar da tua vida pessoal. Cara. Perfeito, concordo. Entendeu? Eu não posso falar isso. Isso fica chato para as pessoas que estão assistindo em casa. Porque, assim, o seu programa teve amigos meus e alunos meus que estavam lá na França e assistiram. Gente lá na... Tirar satisfação contigo. Cara, que é isso? O que houve? Eu não sei. Não acompanho esse cara, não. O que houve? Porque quando... eu tenho uns alunos... Controle aí, Filipão. Por favor. Fala aí. Eu tenho uns alunos que falam o seguinte... Lá no café. Por favor. Eu não tenho estômago para ouvir o Hugo falar. Os caras falam Falam. E assim, o que ele fez comigo, assim, só respondendo assim, o que ele fez comigo, ele fez com algumas pessoas. Tem um rapaz que era muito colado com o Hugo. Quem é? Tal de Marcelo Soldado. Era um cara... Já vou falar. Marcelo Soldado. Linha de frente do Hugo, botava a cara para qualquer coisa. O Hugo aprontou uma com ele, que acho que houve até um negócio de processo aí, cara. Não me inteirei muito não, porque não é muito meu feitio. Mas houve até, se eu não bem me engano, ele processou o Hugo por algumas coisas. E o cara, meu irmão, não consegue nem ouvir a voz do Hugo. Ficou no ódio? Ficou no ódio. E entre essas pessoas, muitas outras pessoas. Então, assim, cara, eu sou só mais um no meio dessa multidão de gente que não gosta dele, que ele fala mal. Porque, assim, cara, se você está sempre falando de alguém, será que todo mundo está errado? Não, esquece. Ele está sempre falando mal de alguém. Ele vive a vida falando mal de alguém. Ele veio para cá e falou do Alan Góes. Cara, o Alan Góes é um excelente atleta. Todo mundo fala. Cara, o Alan Góes... Eu já tive o prazer... Não, falam que é uma excelente pessoa também. Um amigo. Sim. Quando eu fui lutar nos Estados Unidos, o cara ia... Meu irmão, ele vai lá e te dá força. É brasileiro, não quer nem saber onde tu é. É brasileiro e te dá força. Te recebe bem lá. Muito bem. Maneiro. Então, assim, não tem por que falar do cara, meu irmão. O jiu-jitsu... Hoje eu penso o seguinte... O maior atraso da luta livre foi ter mantido essa guerra. Mas será que ainda existe? Hoje não mais. Hoje não tem, Não mais, porque o jiu-jitsu tirou o kimono, né? Então, quando tira o kimono, vira luta livre. Vira tudo a mesma coisa. E engraçado que quando você começa a viajar pelo mundo, você começa a ver que não existe uma luta, existe uma bandeira. É todo mundo brasileiro. Perfeito, irmão. isso. É todo mundo brasileiro. Concordo. Todo mundo lá está correndo atrás do seu. Concordo. Pôr uma vida melhor para sua família, para os seus filhos, uma realização pessoal. É isso que é importante. Sim, sim. Isso que é importante. Demorou a acontecer, né, cara? Eu lembro de uma... Sabe o que me chamou muito a atenção, cara? Seletiva do ADCC 2002, se eu não me engano. Ricardo Arona era faixa marrom. Sim. E aí teve a galera da... Você ia lutar, se eu não me engano. Isso. Só que assim, esse é um assunto interessante. Sim. Nós íamos lutar, só que o Hugo tinha que lutar.
ele lutar com o Mário Esfirra. Sim, verdade. Que ele chamou, até foi desrespeitoso com o cara, chamou o cara de empada. Não foi sem querer, não. Pô, cara, chamou... Não, porque ele gosta... O Hugo é uma figura cômica. Ele gosta de fazer graça. Tanto é que ele deu uma resposta agora no programa do Alonso. Todo dono de equipe tem um cacareco. Poxa, quem dera que todo dono de equipe tivesse um cacareco. Que treina bastante, que dá resultado. Então, assim, quem dera. Então, assim, ele teria que se testar. Naquele momento ali, eu fiquei muito pensativo. De entrar ou não entrar? Não, de permanecer do lado do Hugo. Porque assim... Na seletiva da DCC? Porque naquela primeira que teve. Isso. Porque a gente estava cotado para disputar. Eu, Pequeno, Cromado, e mais na verdade, mais a galera que treinava lá com o Hugo. E ele simplesmente falou assim, não, tem que ter bolsa. Bolsa? Bolsa para lutar seletiva. Seletiva? Ele queria bolsa. Não existe. Porque não na existe. época era para representar o Brasil. Exatamente, queria bolsa. Aí depois ele disse que queria ser convidado. Quem ganhasse... teria tudo pago pelo Sheik, né? Aí seria uma bolsa, digamos assim. Exatamente. E eu sempre tive aquela gana de querer crescer no esporte. Eu queria crescer, meu irmão. Queria lutar. Não era só o financeiro, apesar de fazer muita diferença. A minha filha hoje está com 24 anos. Caramba. Ela é recém-nascida. Na época da Abu Dhabi. Na época, recém-nascida. Eu queria aquilo ali, eu queria estar no meio. Eu abri a revista, só via jiu-jitsu. Teve um rapaz lá da luta livre que lutou com o Arona, Luizinho. Foi foda. Ele era do wrestling, mas ele tomou mais quedas do que deu. Cara, vou te falar uma coisa. O que eu falei no programa do Alonso. Pra mim, a luta livre ali foi, assim, a melhor fase e a pior fase. Por quê? A melhor fase foram sujeito homem. Botaram a cara. Sem treinar para botar o evento. Cara, eles chegaram... Em cima do lance, vocês vão ter que lutar, tá afim? O Beto Leitão, vambora. O Beto Leitão era professor, cara. Verdade, cara. Foi lá lutar com os caras que vinha treinando, fazendo seletiva. E treinavam de kimono. Todo mês, praticamente, tinha competição. Exatamente. Então, para mim, aqueles 5 ou 6 foram nossos guerreiros ali, da luta livre. Foram guerreiros. Porque lutar com aquelas feras, que depois você viu como é que são feras que ganharam o mundo inteiro. E lutaram, botaram a cara. Por exemplo, é um cara que a luta livre quase pouco fala. O Joil de Oliveira. Porra, casca grossíssima, irmão. Monstro sagrado da luta livre, cara. Irmão, aquele cara não tinha autopreservação, não. Botava a cara, né, meu irmão? Quebrado, mão machucada. Mão machucada, cara arrebentada e tava lá lutando. E na época eu achava estranho, porque assim, a gente lá no Boqueirão, o Hugo falava que eles eram segundo time. Porra! A Budokan é segundo time. Ele lutou com o Pelé, o Joil, não lutou? Ele lutou com todos eles. Braba todo pra mundo. Caralho. O Joil, cara, é um cara mais casca grossa que eu conheço. E dizem que tecnicamente ele é bem refinado também, né? Um cara lutou muito. Eu ouço muito dos convidados que vêm aqui que falam assim, ó. Joil e o Jop eram os caras que tinham a técnica mais apurada em termos de posição da luta livre. O mais apurado na questão da luta livre se chama Jefferson Jop. Então, já é. E foi o cara mais sacaneado. Isso. É mesmo, cara. Foi o mais sacaneado. Sabe muito, cara. Sabe muito. Só que é o seguinte, a luta livre boicotava ele. Ele e os atletas. Por quê? O Hugo não deixava eles lutarem. Eu participei disso. Eu vi isso acontecer. Como eu já vi acontecer, Gustavo Shimu e Baixinho e Dado subia a escada da Power para se inscrever no campeonato de luta livre. O Hugo não deixava os caras lutar. Ele era o presidente da federação? Presidente da federação. Falou, não, vocês vão lutar. O Shimu desceu, meio chateado, desceu e foi embora. E quem era o conselho que votava a presidência? Cara, ele era o ditador. Ele era o Saddam Hussein da luta livre. Simples. Entendi. Porque aí você sai perdendo, meu irmão. Se seus melhores expoentes, os caras que... Assim, ó, imagina o seguinte, Shimu poderia não ser o mais técnico da luta livre, mas o cara lutava MMA na época, o cara lutava vale tudo, o cara já estava no Japão saindo na porrada. E o cara é bom pra caramba. É bom. Bom pra caramba. Só que assim... É bom pro evento ter esse cara lutando. Só que na época o Shimu não era tão conhecido. Entendi. A gente tava, na verdade, eu e o Shimu, assim, a gente bate a mesma época. E o Shimu não era tão conhecido como é hoje. Então ele chegou lá pra lutar, só que sempre foi muito duro, porque o Shimu ia pra Budokan sair na porrada. O Shimu treinava o wrestling. Então, existia o perigo do Shimu ganhar dos caras. Da Power. Entendi. Aí ele não queria, ele queria ser campeão. Que doideira. É uma coisa assim que... Como se o Carlinho barrasse o Carson de entrar no Mundial. Exatamente.
Exatamente. Então, esse foi um dos atrasos da luta livre. A luta livre não cresceu. Aí eu vou falar uma coisa, vou puxar até a orelha de alguns professores, tá? Um monstro, não sou um monstro da pessoa, estou falando um monstro das coisas que não deixam acontecer, porque quando a gente se acovarda de alguma coisa, coisas boas também não acontecem. Fato. Entendeu? Quem não toma risco não recebe prêmio. Exatamente. Culpa do Hugo ter atrasado tanto a luta livre que os professores da época não colocaram perfil e falaram assim, não vai ser assim. Porque, cara, olha só, apesar de nós sermos lutadores, existe uma lei. E vivemos debaixo de uma lei. Por isso que eu te perguntei quem eram quem eram os caras que votavam nas assembleias dessa federação. Ele que vota. Não, mas para você fazer uma ata, você tem que ser Sim, mas ninguém... Cara, vou te falar, eu vivi essa época. O cara gritava, batia na mesa, era ele. Acabou. Ninguém falava nada. Que bizarro. Sim, cara, é triste, mas é...